Patrícia, me envia a cópia do e-mail. Patrícia, me envia a cópia do e-mail. Ué, que mudou de uma para outra, gente? Olá, aluno! Olá, aluna! Na situação que abre esse vídeo, você viu uma típica situação de dúvida de colocação pronominal. A colocação pronominal é a parte da gramática que estuda a colocação correta dos pronomes oblíquos átonos na frase. E é suficiente somente estudar as regras e aplicar em qualquer situação? Não! É muito importante que você reflita sobre o contexto de uso. Quando a gente se refere à fala, a colocação pronominal é um pouco mais flexível e ela acaba assumindo formas mais adequadas à fala e fogem um pouco da norma padrão, da norma culta. Já na escrita formal, para o trabalho, para o estudo, é importante que você siga as regras para garantir a clareza do seu texto. Mas antes da gente dar continuidade, nós vamos relembrar quais são esses pronomes átomos. Então, nós temos aqui na nossa tabela, para a primeira pessoa, o me, para a segunda pessoa, te, para a terceira pessoa, o, a, lhe, se, agora no plural. Na primeira pessoa, o nos, na segunda pessoa, o vos, e na terceira pessoa do plural, os, as, lhes e se. Tudo vai depender do nosso contexto de utilização. Nós temos três formas de fazer a colocação pronominal: a próclise, a ênclise e a mesóclise. Eu vou explicar melhor cada uma delas conforme nós formos avançando. É importante que você saiba que há uma ordem de prioridade para fazer essa colocação pronominal. Primeiro, tente fazer a próclise, depois a mesóclise e, em último caso, a ênclise. Vamos às regras mais importantes. A próclise é a colocação pronominal antes do verbo. Vamos entender melhor em quais situações ela é utilizada. Basicamente, quando o nosso verbo estiver precedido de palavras que atraem o pronome para antes do verbo, são as nossas partículas atrativas. Nós vamos entender cada uma delas e ver nos exemplos. Palavras de sentido negativo: não, nunca, ninguém, jamais, são partículas atrativas. Por exemplo, não se esqueça de preencher o cadastro. O não é a partícula atrativa. Logo, o pronome se é atraído por ela. Quando nós temos advérbios, acontece da mesma forma. Agora se negam a depor no caso dos animais silvestres apreendidos. Agora é um advérbio de tempo, então é uma partícula atrativa, ela atrai o se. As conjunções subordinativas: soube que me ajudariam caso eu precisasse. Soube o que? Nesse caso, o verbo saber pede um complemento. Então, o meu termo que funciona como conjunção subordinativa e é uma partícula atrativa. Então, ele atrai o me. Soube que me ajudariam. Quando nós temos pronomes relativos, identificaram duas pessoas que se encontravam desaparecidas. A informação que vem depois do que se encontravam desaparecidas caracteriza as duas pessoas, está se relacionando a elas. Logo, é um pronome relativo. O que é um pronome relativo? Então, ele vai atrair o pronome se. Quando nós temos pronomes indefinidos, muitos é um pronome indefinido, assim como poucos, alguns. Então, ele é uma partícula atrativa. Muitos te deram feedback da operação, então o te ele é atraído pelo muitos. Quando nós temos pronomes demonstrativos, disso me acusaram, mas sem provas. Disso indica, demonstra algo. Então, ele é um pronome demonstrativo e atrai o pronome me. E agora, nos próximos três casos, é importante prestar atenção no sentido da oração. Quando nós temos orações iniciadas por palavras interrogativas: quem te fez o pedido? Quem é uma palavra interrogativa. Então, o te, que é o meu pronome, vai se ligar a ele, vai ser atraído por ele. Orações iniciadas por palavras exclamativas: quanto se ofendem por nada. Então, esse quanto é o motivo que o se vem para antes do verbo ofender.
E orações que exprimem desejo, orações optativas. Bons ventos o levem. Então, o ele vem para antes do verbo, porque nós temos uma oração que exprime um desejo. A mesóclise é a colocação pronominal no meio do verbo. E ela soa mais rebuscada. Então, é bom refletir sobre a necessidade de optar pela mesóclise. Quando é que nós vamos fazer a mesóclise? Apenas quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito e desde que esses verbos não estejam precedidos de palavras que exijam a próclise. Somente nesse caso. 2 exemplos. Realizar-se-á na próxima semana um grande evento de conscientização contra a sonegação. O verbo está no futuro do presente, né? E é equivalente a será realizado. Então, esse se está no meio do verbo. Não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa reunião. Acompanhar-te-ia, então, o meu pronome está no meio do verbo. O verbo está no futuro do pretérito. Ele é equivalente a acompanharia. E, por fim, nós temos a ênclise. A ênclise é a colocação pronominal depois do verbo. A ênclise ela é usada quando a próclise e a mesóclise não foram possíveis. Então, nós vamos entender melhor as regras mais importantes da ênclise. Então, nós teremos ênclise quando tivermos imperativo afirmativo, o verbo iniciar a oração e o infinitivo pessoal. Vamos entender melhor cada um desses casos. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Quando eu der o sinal, manifestem-se todos. O verbo manifestar está no imperativo afirmativo. Logo, o pronome vem depois dele, o se. Manifestem-se. Quando o verbo estiver no infinitivo impessoal. Desejo comunicar-te a nossa decisão. O verbo comunicar, ele está no infinitivo pessoal, né? Tem aí a terminação ar. Então, o te vem depois dele, comunicar-te. E quando o verbo iniciar a oração, essa é a regra mais comum. Então, essa é a regra muito importante. Envie-me os documentos, por gentileza. No lugar de me envie os documentos, por gentileza. Então, a gente não inicia oração com pronome oblíquo. Guarda bem essa regra. Não iniciamos oração com pronome oblíquo. Esse conjunto de regras você pode consultar sempre que você sentir necessidade. Mas eu deixo para você 4 pontos de atenção para pensar. Ter sempre em mente os tipos de palavras que atraem os pronomes. Preferir sempre que possível as estruturas que permitem a próclise. Evitar orações com pronomes oblíquos. No caso da escrita, eliminar orações que comecem com pronomes oblíquos. E, por fim, compreender que a colocação pronominal ela pode variar na fala. E dependendo do nível de formalidade da situação ou do grau de conhecimento do falante, isso não deve ser um motivo para preconceito linguístico.